Livro de 1 Reis, capítulo 22. Acabe faz aliança com Josafá. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo à luta, a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá e o rei de Judá estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. Todos os profetas profetizavam na tua presença. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirá os sírios até de todos consumir. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fale bem. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à luta, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não te disse eu que nunca profetiza de mim bem, senão só mal? Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia esta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em cama para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Coloque este homem na cadeia e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Ouçam todos os povos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade, e disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, veste os teus vestidos. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na luta.
E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Aconteceu que, vendo os chefes dos carros e Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para lutar contra ele, porém Josafá gritou. E aconteceu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a luta foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro na frente dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. Depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e o sepultaram em Samaria. E, lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Quanto ao mais dos sucessos de Acabe, a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filho de Sile. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos se não tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto ao mais do sucesso de Josafá e o poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus nos navios? Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi seu pai. E Jeorão seu filho reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, indignou o Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Livro de 2 Crônicas, capítulo 18. A aliança entre Josafá e Acabe. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu, e meu povo como o teu povo. Seremos contigo nesta guerra. E disse mais: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixá-lo-ei? E disseram: sobe, porque Deus a dará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale assim o rei. Então chamou o rei de Israel um eunuco e disse: traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá.
E o rei de Israel e de Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirá os sírios até de todos os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou: Eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse: Subi e prosperareis, e serão dados na nossa mão. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm pastor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não te disse que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Pois ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda, disse Micaías. E o Senhor disse: Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: Um diz dessa maneira e o outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com o quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por que caminho passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E Micaías disse: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E diga: Assim diz o rei: Coloque este homem na cadeia e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouçam todos os povos. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na luta. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não luteis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Aconteceu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. E o cercaram para lutarem. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus o desviou dele. Porque aconteceu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse o carreteiro: Vira tua mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a luta, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro na frente dos sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol.